Glória a Deus. Bom dia, queridos. Tem alguém feliz com Jesus aí? Diga amém. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir Jesus por esse tempo de louvor tão poderoso? Uau! Que ambiente glorioso, que ambiente cheio de vida. Eu quero te cumprimentar com um bom dia, shalom. Dá um shalom para quem está do seu lado aí, shalom. A graça e a paz. Eu quero agradecer aqui os meus amigos, o Jonatas e a Jéssica. Que lindo tudo que Deus tem feito através da vida de vocês. Sabe que eu sou o seu fã e eu tenho o privilégio de poder chamá-lo de amigo e de ver Deus te levantando com uma mensagem tão pertinente para esse tempo, para a igreja, com tanto impacto, com tanta verdade, mas com tanta simplicidade, com tanto Jesus sendo revelado. Será que você poderia aplaudir a Jesus pela vida do Jonatas, da Jéssica, da sua casa? Que o Senhor continue levantando vocês, sustentando vocês. Mas também agradecer aos meus amigos, aqui os pastores dessa comunidade, que está tão linda, né? Sei que não só no aspecto estético, mas que tem feito uma diferença tão especial nessa região de São Paulo, e que Deus tem levantado. Estava ali conversando com o pastor Oswaldo, como é lindo, né, ver um legado sendo deixado, décadas, vendo aqui também o seu neto ministrando. Eu penso que todo homem de Deus sonha com isso também, ver os filhos dando continuidade e depois ver também os netos. Obrigado e parabéns, tá lindo, obrigado por nos receber. Glória a Deus. Tem alguém feliz, gente? De verdade, que tempo maravilhoso. Eu tenho certeza que hoje, ao longo do dia, Deus vai falar profundamente ao seu coração. Esse tema, ele mexe muito com o meu coração, a proposta de nós falarmos sobre uma igreja saudável, sobre entendermos que a igreja é chamada a ser o lugar mais saudável da terra. E deixa eu me apresentar, talvez você não me conheça, eu me chamo Dênio, né? Eu sou pastor de uma comunidade chamada Dínamos. Estou aqui, a Bruna, deve ter alguém da Dínamos aí. Eu, pela graça de Deus, sou casado com a Bruna, nós temos 2 filhos juntos e Deus é bom demais. Talvez você não me conheça, mundialmente desconhecido, então se você não me conhece, você está junto com o resto do mundo e isso faz parte. Mas é lindo nós ouvirmos sobre esse tema e essa proposta, porque eu creio muito nisso e estou muito entusiasmado de que Deus tem levantado homens na nossa geração para que de fato a igreja seja um lugar para dar uma resposta ao mundo de saúde. A igreja seja o lugar, e sempre o foi, a igreja sempre foi o lugar de cura, de transformação, de restauração. É lindo tantos testemunhos que nós vemos na igreja, e diferente de qualquer outro lugar, que independentemente da classe social que as pessoas chegaram ali, independentemente da história que elas tinham ali, independentemente do contexto, o mundo está numa era falando tanto de inclusão, e tem o seu lugar de fato, tem a sua importância, mas eu diria que eu não conheço nenhum outro lugar que é tão inclusivo, que conecta as pessoas, que ama as pessoas do jeito que elas são e que dá significado quanto à igreja. Que poderoso isso. Mas eu quero ler com você, eu quero expor as escrituras com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no capítulo 13, João capítulo 13, a partir do capítulo 13 a gente já começa um processo de Jesus terminando os seus dias na terra. Eu quero fazer uma exposição desse tema com você, e eu quero compartilhar um pouco como eu vejo algumas marcas de uma igreja que é saudável, algumas marcas de uma comunidade que vai ser essa comunidade que é uma resposta onde está, que está formando pessoas para responder. E a partir do verso 1, a Bíblia diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus, diga comigo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2, enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Jesus levantou-se da mesa, diga comigo, levantou-se da mesa, diga, tirou o manto, e pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura, em seguida colocou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. E aproximando-se de Simão, esse disse: Senhor, tu me lavas os meus pés?
Verso 7, respondeu Jesus: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu Pedro: nunca me lavarás os pés. E disse Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo lavado os pés, tomou o manto, verso 12, voltou a sentar-se à mesa e perguntou: entendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que façais também o mesmo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é bendita. Nós reconhecemos que o mundo foi criado pela tua palavra, tudo que existe vê existência através da tua palavra. Nós reconhecemos que agora as estrelas estão no seu firmamento por causa da tua palavra, os mares estão nos seus limites por causa da tua palavra, e conforme o salmista diz, nós dizemos: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. O que nos faz estar reunidos aqui é a tua palavra. Nós não viemos aqui tão somente para uma conferência, nós viemos aqui porque reconhecemos que a tua palavra é a direção que precisamos. E nós oramos pedindo ao teu Espírito que ela se revele com graça, com vida, com verdade. Nós oramos e reconhecemos a tua palavra é mais interessante que as nossas séries de Netflix, ela é mais empolgante que os nossos enredos de Hollywood, e nós pedimos ao teu Espírito agora que sejamos iluminados pelo teu Espírito, a fim de compreender a tua palavra e que ela possa penetrar os nossos corações de maneira viva e real, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você sabe, nós vivemos numa era, em momentos tão desafiadores, inclusive no que diz respeito à igreja, porque na casa do pão, e quando nós falamos de forma óbvia a igreja, a primeira menção, você sabe que nós temos alguns princípios de interpretação na teologia, e o princípio que rege a teologia é o princípio do contexto, de forma que nós nunca podemos analisar um versículo que seja. Você sabe que muitas das heresias nasceram a partir de um verso fora de contexto. Então a teologia nos ensina alguns princípios hermenêuticos para que a gente possa ter uma interpretação mais coerente acerca do que está sendo dito, e o contexto é isso. Mas tem outro princípio que nós usamos muito, que é o princípio da primeira menção. É quando a primeira vez algo é dito, quando algo foi falado a primeira vez nas Escrituras, abre o nosso olhar para uma interpretação teológica acerca daquilo que está acontecendo. E quando nós falamos sobre a primeira menção da igreja, quando Pedro tem a primeira revelação, quando ele diz: tu és Cristo, automaticamente, ao ele denunciar pelo Espírito que Jesus era Cristo, o que Jesus fala na sequência? Eu acho interessante, porque sob a revelação do Espírito, Pedro diz: tu és Cristo. É a primeira vez que alguém está dizendo que Jesus é o Cristo. É a primeira vez que alguém tem uma revelação de que ele não só era um homem iluminado, de que ele não só era um homem especial, de que ele é o Cristo de Deus, a salvação da humanidade. Diga aleluia por isso. A primeira vez que um homem vê, é interessante, porque a reação de Jesus, já de forma imediata, é dizer: e tu és Pedro. Ele está falando sobre a revelação, e sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, tu és Cristo, e ele está dizendo, e tu és igreja, porque a primeira vez que Cristo é revelado, a igreja também é revelada. Isso se torna um padrão para toda a revelação. Todo lugar que Cristo é visto, a igreja também é revelada. Não tem como desassociar. Todo aquele que viu Cristo também viu a igreja. Todo aquele que teve o vislumbre de Cristo. Não há na narrativa neotestamentária qualquer homem que tenha tido uma genuína experiência com Jesus que não tenha tido também uma revelação plena sobre quem a igreja é, porque Cristo e a sua igreja são uma só coisa. Isso é levado tão a sério que Cristo e a sua igreja, você sabe, da costela do primeiro Adão nasceu a mulher. E a mulher agora nasce em plena comunhão. O primeiro Adão tem comunhão plena com a mulher. Adão e a mulher, você sabe que nós chamamos a mulher de Eva porque Adão deu o nome de Eva.
Mas não foi Deus que deu o nome da mulher de Eva. Nós não sabemos quanto tempo passou que Adão não tinha capacidade de ver a mulher como outra coisa. Deus chamava o homem e a mulher de Adão. Os dois eram chamados de uma só coisa, porque eles estavam convivendo em profunda comunhão. Deus está olhando para eles e dizendo: vocês são uma só coisa. Adão não tem a capacidade de tratar a mulher como se fosse uma outra coisa. Eles fazem parte de uma mesma coisa. Mas quando Adão cai, a primeira atitude de Adão pós-queda é olhar para a mulher e perceber que ela é outra coisa. Você sabe, os que conseguem distanciar a figura de Jesus da igreja é porque a queda faz com que a gente separe coisas que são inseparáveis. Agora ele está dizendo: você é Eva, mãe de todos os homens. O Adão caído tem capacidade de separar quem ele é da mulher, fruto da queda. Mas agora nós temos o Adão perfeito, e não à toa a costela dele foi traspassada. E agora não foi traspassada para que nascesse uma mulher, mas para que nascesse uma noiva chamada igreja. E sabe qual é a beleza da noiva? É que se o primeiro Adão é caído e ele olha para a mulher como outra coisa, nós agora somos noivos, nós somos a noiva de um noivo perfeito. E quando Deus olha para nós, Ele não nos chama de uma outra coisa, nós fomos inseridos em Cristo. É por isso que a igreja e Jesus são uma só coisa. E aí esse é o nosso desafio agora. Por quê? Porque nós somos a expressão real de quem Ele é. E de forma prática agora, nós somos chamados a edificar a igreja a partir do Espírito de Cristo. A igreja não é edificada através de uma ideia humana. A igreja não é uma empresa que foi fundada e que agora a gente precisa de métricas para definir. Não, a igreja foi definida e a igreja agora ela vive e ela se sustenta através da direção de Cristo, que é o cabeça. E da mesma forma que eu não posso ter um corpo disfuncional que não responda ao comando da cabeça, a igreja é chamada a ser uma expressão de quem Cristo é. E quando nós olhamos para esse chamado da igreja, João capítulo 13, Jesus está finalizando o seu ministério. E esse para mim é um dos textos tão marcantes, que Jesus vai falar sobre a vida em comunidade e a saúde que Ele queria que acontecesse. Jesus está terminando o seu ministério, e quando Jesus está terminando aqui, Ele vai começar um processo de cruz. É interessante, Ele podia ter reunido uma última grande conferência. Poderia ter dito: gente, vocês lembram, eu reuni 5.000, fora mulheres e crianças, vamos fazer alguma coisa maior, vamos fazer uma coisa com mais impacto, vamos fazer uma coisa mais marcante. Você sabe, porque quando nós resumimos, se você quiser resumir o Novo Testamento em uma imagem, não é um púlpito. O Novo Testamento resumindo em uma imagem é uma mesa, porque a igreja é chamada a viver vida de mesa. A igreja é chamada, e aí Jesus diz o seguinte: ó, está acabando os meus dias. Você sabe, todas as vezes que alguém está no seu momento final, ele vai escolher o seu momento final. Se alguém puder ter a graça, eu gostaria de ter a graça de saber os meus momentos finais. A maioria dos homens não tem capacidade de saber que os seus dias estão acabando. E às vezes eu acho uma dádiva alguém que sabe que os seus dias estão encerrando. E Jesus sabe que os seus dias na terra estão acabando, e agora Ele vai deixar o que é de valor mais importante, mais significativo, mais profundo. E Jesus agora, Ele não faz, e óbvio, nós estamos numa conferência e nada contra a conferência. Jesus não faz um grande ajuntamento e nada contra grandes ajuntamentos. Jesus não vai fazer uma grande multiplicação. O que Jesus vai fazer? Jesus vai reunir os seus amigos e sentá-los à mesa. Por isso, você sabe, igreja é um lugar que pode ter muita gente, mas o significado dela é que para ser igreja saudável, precisa ter ambiente de mesa saudável. Jesus agora vai sentar com os discípulos à mesa, e você sabe, Jesus viveu os mesmos desafios relacionais que todos nós passamos. São desafios. Diz que um tempo atrás caiu um avião, uma história, esse avião cai, morre todo mundo, só sobrevive um camarada. E esse ele era aquele tipo camarada, marido de aluguel, que resolve tudo, que troca tudo, que constrói tudo. Esse cara era um engenheiro, e ele amava construir, ele tinha muita facilidade com isso. Caiu o avião, morreu todo mundo, só sobreviveu esse cara. Ele vai parar numa ilha deserta. E bom, ainda bem que não fui eu, porque eu sou aquele cara que para trocar a lâmpada dá alguma coisa errada. Você sabe, outro dia
a eletricidade lá em casa caiu, ficou sem luz. Aí eu contratei, né? Chamei um eletricista. Chegou o eletricista, a hora que ele entrou na minha casa, ele abriu o quadro de luz e ele subiu o disjuntor. Você vê o nível, né? Deve ter tido, ele falou, deve ter dado algum curto e o sistema derruba. Aí é só você vir aqui e subir. Você sabe que o cara não quis nem me cobrar gasolina. Ele falou, não quero te cobrar nada, porque se eu te cobrar alguma coisa, eu vou me sentir te roubando, porque não... Então eu sou o tipo de cara que se caísse numa ilha dessa, a ilha ia ficar como estava. Mas esse camarada não, ele cai nessa ilha, só sobrevive ele, e ele começa a construir coisas. Ele fica por 20 anos nessa ilha, e ele começa a construir coisas no tempo dele, ele começa a fazer construção. Esse cara constrói na ilha uma cidade. E depois de 20 anos, ele é encontrado. Acham ele depois de 20 anos. Depois de 20 anos acharam ele, e aí chegaram lá equipes de reportagem, e uma equipe de reportagem, ele ia mostrar toda a ilha para a equipe de reportagem, e aí estão mostrando toda a ilha para a equipe de reportagem, e ele está mostrando aqui a casa que eu montei, ele mostrou a casa, as suítes, falou, olha aqui a praça da cidade, mostrou a praça, e ele foi mostrando, até que ele falou, quero levar vocês num lugar muito especial, quero levar vocês na minha igreja. Ele tinha construído uma igreja. Ele falou, estava com saudade de cultuar, como tinha tempo livre aqui, eu fiz um prédio de igreja, e eu vim aqui, então de domingo eu vinha para cá, e tal, e aí chegaram lá no prédio de igreja, e está lá a repórter vendo, a hora que a repórter subiu no palco assim, do prédio da igreja que ele tinha construído, olhou na janela do outro lado e falou, e o que é aquilo do outro lado? Porque do outro lado tem um lugar igualzinho esse aqui, o outro lado tem um lugar, ele falou, não, deixa eu te explicar, aquela é a minha antiga igreja. Falei, como assim? Então, eu frequentava aquela igreja, construí ela, mas tive uns problemas lá, saí de lá e vim para cá. O cara estava sozinho. Então assim, a gente está vivendo um momento tão complexo que sozinho o cara conseguiu mudar de igreja. Ele conseguiu arrumar problema com ele mesmo na antiga igreja e foi para a nova. Mas qual é o fato, e brincadeiras à parte, é que dentro dos vínculos da igreja, nós vamos passar pelos mesmos desafios. E nós não podemos abrir mão de entender que o evangelho é relacionamento, a fim de construir uma igreja que só seja estética e performática. Porque os extremos também vão nos levar para o mesmo lugar, que Cristo não é o centro, que Cristo não é glorificado e que as relações não amadurecem. A maturidade das relações exige que a igreja seja um lugar onde nós podemos viver família. E aqui Jesus vai nos deixar algumas marcas que eu quero deixar para você. A primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que Jesus então reúne os seus discípulos e sabendo que está acabando o seu tempo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até quando, gente? Até o fim. Meu Deus do céu, eu acho que é até fácil amar algumas pessoas, eu acho que é até fácil amar alguém que de alguma forma me beneficia, a gente sabe até amar, mas o convite desse amor, e ele está expondo de maneira prática o espírito pelo qual me parece que a última reunião dos discípulos é um jantar com Jesus ao redor da mesa, para ele dizer, olha, é dessa forma, e essa marca precisa estar real na igreja, que é o amor. Tinha um professor de seminário meu que dizia, o diabo aprendeu a falsificar tudo. O diabo falsifica poder. Você pode ter poder sem Deus. O diabo aprende a falsificar uma pseudo-alegria, aquela satisfação momentânea, e aí alguém pode ver de satisfação, mas ele dizia, o diabo nunca conseguiu falsificar o amor, porque é fora da natureza, ele não consegue nem fingir. O diabo não sabe amar. Você sabe, alguém pode encontrar muita coisa em muitos lugares. Na
Igreja, pode faltar muita coisa, deixa eu dizer para você, pode faltar muita coisa nas comunidades, às vezes pode faltar uma estrutura melhor, às vezes poderia ter um líder melhor capacitado, às vezes a igreja poderia ser uma igreja mais evangelística, às vezes a igreja poderia ser uma igreja com mais discipulado, eu não sei, mas uma coisa jamais pode faltar no ambiente da igreja, na igreja não pode faltar amor, na igreja não pode faltar um ambiente, e a Bíblia está dizendo que Jesus traz os discípulos para a mesa. E eu tenho algo para mim, que nós não temos o direito de nos relacionar com quem não amamos. Sabe qual é um grande problema de falta de saúde da igreja? É porque nós temos uma liderança que acha que pode liderar pessoas sem amor. Você não tem o direito de liderar ninguém sem amor. Você não tem o direito de cuidar de ninguém sem amor. O amor é o pressuposto básico para qualquer relação na igreja. O amor é a plataforma necessária. E a Bíblia está dizendo, Jesus amou os seus e amou os seus até o fim. Você sabe, eu fiz amizade, tenho muitos amigos no Peru. E tem uma igreja que eu vou lá durante muitos anos. E eles estão entre as maiores igrejas do Peru, é uma igreja muito relevante. E a última vez que eu fui, depois de anos, eu saí para almoçar e o pastor falou, Dênio, eu acho que a gente é amigo suficiente, eu quero te contar a minha história. E a história dele não é segredo, por isso que eu estou te contando aqui. Mas ele me conta com lágrimas, ele falou, Dênio, a minha história é mais ou menos o seguinte. A minha mãe, quando tinha 15 anos, começou a ser abusada pelo tio dela. E o tio dela começa a abusá-la e ela engravida a primeira vez, ela tem o primeiro filho. Então ele aluga uma casa e separa a minha mãe de todo mundo. Ela vivia em cárcere privado e nasce o primeiro filho. Isso acontece, ela tem um segundo filho. Isso acontece, ela tem um terceiro filho. Isso acontece, ela tem um quarto filho. Ele falou, eu sou o quinto filho. E quando ela teve o quinto filho, essa mulher já de filhos sequentes, ela já não aguentava mais viver em cárcere privado. E toda aquela, ela falou, quando o primeiro filho chegou na adolescência, meu irmão mais velho, minha mãe foge e ela vai para os Estados Unidos. De forma ilegal, ela faz uma travessia, ela vai para os Estados Unidos. E ela chega nos Estados Unidos e ela diz, agora eu vou tirar todos os meus filhos dessa tormenta. A minha mãe começa então a enviar dinheiro para o Peru, para que então os meus irmãos fossem indo. Então meu irmão mais velho foi, depois meu segundo irmão, e ela foi batalhando, até que tinha só eu e uma irmã. Eu tinha 8 anos, minha irmã era um pouco mais velha, e uma vizinha de alguma forma cuidava da gente. E ele falou, uma vida muito difícil, muito dura, sem o mínimo. Ele falou, e meus irmãos foram indo. Mas quando eu fiz 8 anos de idade, tinha uma vizinha que nos olhava e a gente morava dentro de uma comunidade. E então essa vizinha cuidava de nós de alguma forma, ela cumpria esse papel, era tudo que a gente tinha. Mas uma outra vizinha me convida para ir numa igreja. Ele falou, e eu fui nessa igreja. E eu cheguei nessa igreja, eu participei, era um culto de domingo, eu fui lá na sala das crianças, eu participei do culto. Ele falou, mas eu voltei para casa, a experiência foi legal, fui lá na igreja, voltei para casa. Mas você sabe, teve um irmão da igreja que me notou. Teve um irmão da igreja que me viu. Ele era um pastor que cuidava da área das crianças, ele nunca tinha me visto lá. Ele achou curioso, e ele foi descobrir como eu tinha vindo, de que forma aquela vizinha tinha trazido. E no domingo seguinte, no próximo domingo, eu não fui, porque eu só tinha ido. Ele disse, mas no domingo seguinte, acabou o culto da manhã, aquele pastor, para chegar na minha casa, a pessoa tinha que atravessar um esgoto a céu aberto. Eu morava bem ali, e ele disse que aquele pastor no domingo seguinte, chegou lá, em frente ao barraco dele, e começou a gritar o nome dele. Ele tinha saído para jogar bola. Ele volta com 8 anos de idade, a irmã dele diz para ele, vem um cara doido aí. E ele ficava gritando, e quando eu respondi, ele disse que eles sentiram falta de você lá na igreja nesse domingo. Ele disse, eu nunca na minha vida tinha ouvido alguém dizer que tinha sentido falta de mim. Nunca alguém tinha dito que eu tinha feito falta em algum lugar. Ele falou, no próximo domingo eu fui na igreja. Eu nunca mais saí. Eu cresci dentro da igreja.
eu não tinha como fazer faculdade. Quem pagou a minha faculdade foi um casal de irmãos da igreja. Eu casei com a filha de um casal da comunidade, uma família estruturada, que me abraçou. Ele falou, anos mais tarde, eu me tornei pastor da igreja, que um dia eu entrei, sem ter pai nem mãe, sem ter perspectiva de futuro. Ele disse, todas as vezes que eu subo no púlpito da minha igreja, eu lembro que a igreja não é só uma programação de domingo. A igreja é um ambiente para amar aqueles que talvez não terão oportunidade de ser amados em outro lugar. A Bíblia está dizendo que Jesus está com os discípulos e o ambiente que permeia é o amor. Você sabe, o ambiente que está presente é o ambiente do amor. E que amor é esse? É um amor ágape, é um amor sacrificial. É um amor do entendimento de que o ambiente da igreja é convidado, nós somos convidados a ressignificar as relações humanas. É por isso que nós vamos ter que ser libertos de uma teologia de consumo moderna. Porque a igreja é o lugar que Deus nos coloca, que Deus nos planta, para que agora não sejamos, e é interessante, porque quando nós falamos sobre isso, de bate pronto a gente pensa, então eu vou ser amado. Mas é muito mais profundo que isso, porque no Novo Testamento não há nenhuma menção dizendo, exija que te amem. Não, não é essa. A verdade do Novo Testamento está dizendo, ame. E agora que você recebeu a mensagem do Evangelho, que a igreja se torne o lugar. E Jesus está dizendo, esse é o ambiente que eu quero estabelecer, que é um ambiente onde a realidade do amor é tão viva. Onde as pessoas têm um nome, onde a história delas tenha significado. É o lugar que está exportando para o mundo, exportando para a cidade, uma realidade de que, olha, aqui e o ambiente que Deus nos convida a construir, é um ambiente onde a verdade de Jesus está tão real, onde a presença de Jesus está tão viva, e Ele está deixando claro, olha, esse ambiente, a mesa da igreja, é uma mesa que tem amor. As pessoas não são só número. As pessoas não são só frequentadores de um lugar. O desafio do Evangelho é o entendimento de que, e aí gente, eu digo para vocês, quando nós construímos esse lugar, isso é tão diferente de todos os outros lugares que as pessoas já pisaram. E a marca de diferença da igreja, ainda que a gente possa investir em excelência em tantas áreas, mas você sabe, eu tenho percebido ultimamente que a gente corre o risco de investir em tudo e pecar no essencial. É igual o pai que está tão preocupado numa casa tão grande para os filhos. Ele está tão preocupado em poder dar algo, mas no final ele perdeu o que é a essência. E o importante da vida, quando Jesus diz no sermão escatológico, Ele diz sobre guerra, sobre fome. Aí ele conclui dizendo o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o que ele diz? O amor de muitos se esfriaria. Ele está dizendo, olha, isso aqui vai ser a marca. E eu sei que quando nós falamos do amor se esfriar, você pensa, é verdade, pastor, eu sei que o amor está se esfriando. Eu não sei você, gente, eu gosto de assistir assim, se deixar eu vejo da Atena o dia inteiro. Eu gosto daquelas notícias, eu acho maravilhoso, né? Os caras estão lá de cima do helicóptero, ele já está deduzindo tudo o que aconteceu. Eu acho assim, a criatividade, e eram 3, o cara nem sabe, né? E é verdade, um falou para o outro, e eles falaram hoje de manhã, vamos roubar, e nem sabe o que aconteceu. Eu acho maravilhoso. Eu era uma criança que assistia Linha Direta. Nossa, eu amava Linha Direta, eu era pequenininho, e falava, e o sequestrador pode estar na sua rua, eu desligava. Na hora eu desligava, porque na Linha Direta eles faziam acreditar que você ia abrir a porta e encontrar o bandido. E eles mostravam a foto e eu ficava na rua procurando. Eu sei, assim, aí você fala, eu sei, tem pai matando filho, pastor. Mas você sabe, o amor ali que Jesus está dizendo é o ágape. Ele está falando o amor da igreja. Porque não espanta o amor do mundo estar frio, porque o mundo não conhece o ágape. E sabe o que para mim é a marca do amor se esfriar? Não é quando o irmão começa a matar o irmão dentro da igreja. O amor se esfriar é quando a gente passa a amar coisas e usar pessoas.
é quando a gente tem um monte de igreja construindo denominações que é um rolo compressor de usar gente. Quando a nossa igreja e a nossa liderança, as nossas métricas, elas são afetadas, porque o grande ponto da vida é que o convite do evangelho é que mais importante do que o carro que você anda, é quem anda no carro com você. No evangelho, mais importante do que a casa que você mora, mais extraordinário do que a casa que você mora, é quem mora na casa com você. Sabe o que Jesus está mostrando para os discípulos? Eu poderia estar em qualquer lugar da terra, eu poderia estar fazendo coisas extraordinárias agora. Numa hora dessa aqui, a gente podia estar assim numa transmissão mundial, mas eu escolho estar com vocês ao redor da mesa para mostrar o significado de amor que isso aqui tem para mim. Deixa eu te falar algo. Ou as pessoas se sentirão amadas por você, ou usadas por você. Não tem o meio termo. E sabe qual que é a grande tragédia? É que entre um laço de intimidade e um laço de abuso, o que muda é só como o outro está se sentindo. Porque a intimidade é quando eu dou para você, é quando eu me abro para você, a intimidade. Então eu posso ter gente servindo comigo que está se sentindo abusada, porque não se sente amada. E eu creio que o ambiente da igreja não é o ambiente que a gente está para usar as pessoas. Isso nos liberta inclusive da ideia de achar que as pessoas nasceram para nos servir. Você nasceu para servir as pessoas. Sabe o que eu sempre digo para os pastores, para os líderes? Deus não te deu gente para que você tenha por quem morra por você. Eu sei que no imaginário ministerial a gente pensa, Deus me deu aqui gente, agora eu tenho súditos. Ele diz, não, nós não vamos liderar como o mundo lidera. Jesus mostra, Deus me deu 12 discípulos, não é para que eles morressem por mim, é para que antes eu pudesse morrer por eles. As pessoas que Deus colocou nos nossos vínculos não é para que elas morram por você. Não é para o seu ministério maravilhoso, para a sua igreja, que uau. Não, irmão, sai dessa. Deus nos deu pessoas para que nós tenhamos por quem morrer. Deus me deu uma mulher para que eu possa morrer por ela. Deus me deu filhos para que eu possa morrer por ele. Do menor ao maior. E Jesus está dizendo, esse é o ambiente de amor e de amar até o fim. E é isso que ele vai dizer lá no verso 35, no final. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. O extraordinário é que ele poderia ter eleito qualquer coisa para a expressão de quem somos. E Paulo depois vai fazer a maior manifestação acerca do amor que nenhum outro homem, nenhum filósofo da história, ninguém conseguiu superar. Quando Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13, ele está falando sobre o próprio Jesus, ele é o próprio amor, e ele está dizendo, é esse o Espírito, essa é uma marca que precisa ser real. Mas ele dá continuidade. A Bíblia diz que enquanto eles jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas que traísse Jesus. Mas sabendo que o pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, para Deus estava voltando, Jesus se levanta da mesa e tira o manto. Deixa eu te explicar a pedagogia do que Jesus está fazendo. Nós entendemos que igreja é lugar de partir pão. Nós entendemos que igreja não é lugar que a gente vem para comer, não, é lugar que a gente vem para repartir. E Jesus está numa partilha com os discípulos, mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, se a nossa partilha for de pé sujo, ela vai expressar algo que é superficial. Sabe aquelas mesas superficiais que a gente está acostumado? Sabe aquelas relações superficiais que a gente está acostumado? Aquele está tudo bem que você no fundo não quer saber se está bem? Sabe aquelas relações que a gente não quer olhar no fundo do olho, e a gente não quer tratar situações de forma profunda? E a gente ama fazer coisas, gente, porque fazer coisas às vezes é a fuga para que a gente não trate questões. Então a gente vai fazendo coisas, e é tão gostoso a gente ter um ativismo, porque no fundo, no ativismo, a gente não está muito preocupado com a relação em si. Mas agora, a Bíblia está dizendo que Jesus, e eu não sei quantas vezes você interrompeu um jantar no meio. A gente não interrompe jantares no meio. Quando alguém te liga, você está jantando, normalmente você diz, depois eu retorno. Você manda máximo uma mensagem dizendo, depois a gente se fala. Para você interromper um jantar no meio, precisa ser algo de extrema importância.
E Jesus agora vai interromper, os discípulos estão sentados à mesa, mas Jesus está dizendo, a nossa partilha é superficial, porque a gente precisa de lavar os pés. E sabe o que isso significa? É que em muitos lugares a gente encontra gente até para partir o pão, até para sentar à mesa, mas a igreja deveria ser o lugar que a gente encontra gente para lavar pé, para vínculos que vão além da partilha. Você sabe, eu falo na minha comunidade, falo muito para meus pastores, é interessante que ninguém tenha tentação aqui entre os homens. É curioso que ninguém de vez em quando tem vontade de trair a esposa. É curioso que no nosso meio os casais, eles vivem tão bem, eu sempre digo isso para os meus pastores, será que vivemos assim? Ou será que a gente aprendeu a construir um relacionamento tão superficial? Que não pode ter a exposição do mais profundo do que está na gente. É curioso que nem o marido aqui, nunca, o pessoal aqui não se ira. Não tem problemas. É curioso que ninguém está tendo desafios na criação dos seus filhos. Por quê? Porque a gente pode criar um ambiente superficial de mesa o tempo inteiro, mas que os problemas não são revelados, onde eu não posso me abrir. E é interessante porque Jesus, vendo esse ambiente, ele se levanta da mesa, numa pedagogia, ele interrompe um jantar para dizer, tem algo importante a ser dito aqui. E a Bíblia diz que ele tira a sua capa. Jesus vai tirar a sua capa, e quando Jesus tira a sua capa, ele está revelando tanta coisa, mas ele está dizendo, olha, eu estou tirando a minha capa, é porque sem capa não era o comum de ele ser visto fora. Ele está dizendo, aqui dentro eu estou criando um ambiente de segurança para tirar minha capa, para mostrar para vocês algo que eu não mostro lá fora. E eu sei que na era da vulnerabilidade, que a gente espera que as pessoas sejam vulneráveis com a gente, Jesus está dizendo, eu me tornei vulnerável com as pessoas para que elas pudessem ser vulneráveis comigo. Dos líderes intocáveis, das pessoas que não têm desafios, não passam por lutas, das pessoas que têm que mostrar de alguma forma. Você sabe, gente, o mundo tem superpoderosos, a igreja tem gente real, tem gente humana. E agora Jesus vai tirar a sua capa, e quando Jesus se despe da sua capa, que é uma segunda atitude, é a atitude de acesso. Se você não tira a sua capa para as pessoas, você não vai ser digno da intimidade delas. Os relacionamentos que Deus nos convida a construir, a igreja é chamada a viver relacionamentos sem capa. E qual que era o significado da capa? A capa de Jesus, a gente não sabe muito sobre o que financeiramente Jesus tinha. Os da teologia da pobreza vão dizer que ele não tinha nada. Os das riquezas vão dizer que ele tinha tudo. Mas o fato é que nós não sabemos ao certo o quanto. Sabemos que Jesus não experimentou nem a pobreza, nem a ostentação. Sabemos que ele viveu uma vida, né, de extrema saúde também na área financeira. Todavia, a Bíblia deixa mencionado uma única coisa que Jesus tinha, era a sua capa. A gente não sabe de um campo que Jesus tinha, de um lugar que ele comprou, de uma casa que ele tinha, mas nós sabemos que ele tinha uma coisa que tinha valor, era a sua capa, porque a gente sabe que era uma capa da Gucci, porque quando ele é crucificado, lançam sorte da capa de Jesus, devia ser uma Gucci, último lançamento. Você sabe, se roupa hoje tem significado, no tempo de Jesus ela tem um significado muito maior. E agora Jesus vai abrir mão do quê? Do que ele tinha de valor. Ele está dizendo para os discípulos, o que eu tenho de valor é menor do que vocês. Você sabe, gente, eu tenho muita dificuldade com gente poderosa, com gente famosa, se for crente. Eu tenho dificuldade com pastor poderoso, com pastor famoso, com pastor badalado. Eu tenho assim muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, por quê? Porque o Evangelho nos convida a um outro lugar. No Evangelho, irmão, e esses dias a gente está numa discussão tão grande sobre as pessoas, mas a verdade é que eu entrei no Evangelho agora, e eu entendo que a humildade é o convite de Jesus para todo aquele que o conheceu. Não interessa o quanto você tem, não interessa o quanto você pode, não interessa o quanto você ganha lá fora, não interessa o PhD que você fez, não interessa a faculdade que você se formou. Quando nós estamos aqui, nós estamos ao redor da mesa, como filhos de um mesmo Pai, se movendo em completa humildade. Sabe, agora Jesus está ao redor da mesa e ele vai tirar a sua capa, ele vai se despir do seu poder, ele está diante dos seus discípulos dando acesso, ele tira a sua vestimenta. E o que Jesus está dizendo para os discípulos? É importante o que você tem para falar para mim. Sabe aquele tipo de gente que tirou a capa porque ele está dizendo,
eu não sou ocupado demais para você. Sabe qual que é a tragédia da vida? É que tem mulheres que vão passar décadas casadas com um cara que estava de capa. Eu lembro um atendimento que eu fiz uma vez de uma senhora, ela tinha ficado mais de 50 anos casada. Essa senhora em lágrimas, depois ela testemunhou isso para todos, ela disse: meu marido já morreu, mas em 50 anos eu nunca me senti amada por ele. Em 50 anos eu nunca cheguei a um orgasmo, nunca tive prazer sexual durante 50 anos. Sabe por quê? Ela dormia com um cara de capa, fisicamente nu, mas de capa, inacessível. Sabe o que é viver de capa? Cara, o que você tem para dizer não é importante para mim. O que você tem para falar não é relevante para mim. Eu não tenho tempo agora para te ouvir. Não tem significado para mim. E a gente pode viver com capas. O mundo vive com capa, vamos ser sinceros. A maioria dos locais de trabalho, você acha mesmo que as pessoas estão preocupadas com o coração das pessoas? Mas quando nós chegamos para esse ambiente, Jesus está dizendo: esse vai ser um ambiente que vocês vão ser os primeiros a tirar a capa. Vocês vão ser os primeiros a mostrar a sua humanidade. Sabe o que eu acho demais? É que a religiosidade nos leva a querer se tornar Deus, mas Deus se torna homem para nos ensinar a beleza que existe na humanidade. Tem uma beleza na humanidade. Um tempo atrás, eu e a Bruna não fomos convidados para um casamento. Acho que eu nunca tinha deixado de ser convidado para um casamento que eu julgava que tinham que ter me convidado. E eu sempre digo que o medidor da vida, você está ficando chato, é se param de te convidar para casamentos. Porque casamento, a lista é tão espremida que você só pode convidar as pessoas. E aí, um camarada, ele tinha servido com a gente, ele mudou de cidade, mas serviu anos comigo. Ele casou, e eu vi na internet que ele tinha casado. Eu falei: Bruna, ele convidou a gente? Ela falou: não. É porque eu sou meio esquecido. Eu falei: vai que o cara, né, ainda quis, né? Assim, com um lapso de esperança, vai que ele me chamou. Aí a Bruna falou: não convidou. Aí eu busquei na minha memória nada, busquei nos meus históricos. Falei: pô, o cara não me convidou. Na hora eu falei: eu vou ligar para ele e acabar com a lua de mel dele. Se eu ligar para ele agora, eu vou detonar ele e pelo menos a lua de mel ele vai se arrepender de não ter me chamado. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei meditando quando realmente ele não me chamou. De início eu pensei: um ingrato. Poxa, que ingratidão desse cara. Eu servi ele tanto tempo, ele serviu comigo tanto tempo, agora no casamento dele ele não me chama. E eu pensei ingrato. Aí o Espírito Santo falou: será que talvez ele não te encontrou de capa? E quando ele pensou em te convidar, ele falou: acho que o Dênio é poderoso demais para vir no meu casamento. Acho que ele é ocupado demais. Eu acho que isso aqui é irrelevante para ele. Isso aqui não vai ter significado para ele. Para que eu vou convidá-lo se isso aqui não é importante para ele? Sabe o que Jesus me mostra? É que quando ele tira a capa, ele está dizendo: a igreja precisa ser um lugar que a gente dá significado ao problema das pessoas. A igreja precisa ser o lugar que a gente está olhando para o problema das pessoas e a gente está se importando genuinamente porque a gente está sem capa. Que a gente está dizendo para elas: aqui não está o poderoso, aqui não está. Não, aqui está alguém humano do outro lado dizendo: é importante ouvir o que você tem para me falar, porque isso aqui tem significado para mim. A igreja é chamada à construção de casamentos que os maridos vivem sem capa nos seus casamentos. Você sabe, as mulheres choram pelo menos 3 vezes mais fácil que os homens. Científico. Mas eu lembro, recém-casado, eu e a Bruna estamos no caminho, ainda estamos longe, mas vamos completar 15 anos de casado. Mas eu lembro lá no início que eu fui num shopping, eu chego no shopping, e eu vejo um cara brigando com a mulher dele. Eu estava assistindo a cena, e estava a mulher, um filho pequeno, e ele brigava, e aquela mulher chorava, e eu observando para ver se a gente ia ter que agir, e ele gritava alto com ela, e ela chorava mais, e eu percebi que um segurança do shopping chegou, encostou, e ele estava fazendo agressões verbais a ela, e aquela situação completamente, e eu vendo aquela mulher, gente, é igual quando você vê alguém batendo no filho, é umas cenas assim, e até ali não dava para ver exatamente o que ele estava falando, mas ele estava falando algo que estava ferindo ela, e ela chorava, e quando eu estava olhando aquilo,
eu fiz um compromisso comigo, eu falei, Deus, eu não quero fazer minha mulher chorar. Eu não quero ser um cara insensível. Eu não quero ser alguém, porque eu não nasci para isso. Eu não nasci para com as minhas palavras ferir as pessoas. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus tira a capa, a Bíblia está dizendo que Jesus coloca no lugar que Ele está demonstrando para as pessoas. Estou deixando de lado aquilo que tem valor, para mostrar que você tem mais valor do que isso. Mas Ele continua. E nesse lugar de acesso, o convite de Jesus nas relações é de mostrar para nós que precisa ter saúde nas nossas relações. Em Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus no verso 15 diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você sabe, Jesus está tirando a capa para mostrar para os discípulos que se as relações ferem, também são as relações que curam. E que nesse tempo, eu vou dizer, a nós como igreja, mais do que curar as pessoas das feridas que elas já carregam, muitas vezes nós estamos tendo que curar pessoas que vieram feridas de outras comunidades. Você sabe, às vezes eu estou fazendo alguns atendimentos, esses dias eu fiz um atendimento, enquanto o casal estava falando, eu interrompi no meio, eu falei, quero pedir perdão para vocês. Mas não veio de uma fala superficial. Porque o que vocês viveram está muito distante de ser evangelho. Eu acabei de sair de uma reunião de homens agora, 5 da manhã. Nós estávamos hoje no discipulado falando sobre generosidade. Alguns meses atrás eu entro num carro de um senhor para fazer um Uber. E aí esse senhor começa a me contar a história dele. Ele falou, pastor, por mais de 10 anos, eu fui segurança pessoal de um dos grandes pastores de São Paulo. Um cara famoso. E ele falou, esse cara começou a não pagar ninguém. Inclusive, infelizmente, esse cara foi para as manchetes. Ele falou, o último ano esse cara não me pagou. Meu carro está atrasado, eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, vá atrás dos seus direitos, porque eu não vou te pagar. Eu disse, a gente precisa de fazer alguma coisa. Mas eu me mobilizei, a gente contratou esse camarada para ser um segurança, mas hoje eu estava na reunião de homens falando sobre generosidade, e eu disse para os homens, nós precisamos ser uma comunidade que demonstra ao mundo que a igreja é diferente às vezes do que foi apresentado. Nós pegamos o Pix dele lá fora, agora pela manhã. Eu falei, hoje a nossa oferta inteira vai ser destinada a esse rapaz. Porque enquanto teve uma igreja para mostrar para ele o que não é, nós estamos nos levantando para dizer para ele. Ele está vendo lá dezenas de Pix entrando na conta dele. E aí eu saí lá, abracei ele e falou, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, eu só quero que você saiba que o corpo de Cristo que expressa Jesus é essa verdade. Não é aquele que te toma algo, não é aquele que te fere, mas é aquele que traz cura. E o que Jesus está trazendo é esse aspecto, e é esse lugar também que nós somos chamados, um lugar que traz cura. Você sabe, a igreja faz um papel, como foi o papel de José, agora compreendendo, o primeiro filho é Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer da dor. Nós somos chamados a ter vínculos que trazem para as pessoas o refrigério, a cura, o bálsamo. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Mas depois teve Efraim. Só pôde ter Efraim, que é Deus me deu vitória, porque antes teve Manassés. Deus me fez esquecer da dor, porque Deus é tão bom que Ele nunca promove alguém antes de curá-lo. Sabe o que ele está dizendo para José? Eu não te promovo antes de te curar, porque promoção sem cura é tragédia. Mas ele continua, e um terceiro aspecto e penúltimo que eu quero tratar para você é que a Bíblia diz agora que Jesus não só traz esse ambiente de amor, não só revela esse ambiente de acesso, agora Jesus traz esse ambiente de humildade. Ele vai agora, e basicamente nós tínhamos 3 níveis de escravos naquela época. Os escravos que eram letrados, de pessoas comuns que contraíram uma dívida e agora elas precisam se tornar escravos a fim de pagar essa dívida. O segundo grupo de escravos seriam os escravos que cuidavam dos filhos, da casa, do campo. Mas tinha um terceiro nível. E você sabe, na sociedade de hoje nós temos pessoas invisíveis ainda.
Nós temos gente que não é vista. E eu amo quando o evangelho, porque quando o evangelho toca alguém, lá no seu condomínio, você passa a ser a pessoa mais humilde, independentemente da sua condição social. Você não trata ninguém como invisível. Você sabe, porque diante da imagem de Deus, a gente sempre está valorizando nas pessoas aquilo que tem mais valor para nós. Tem gente que só respeita quem tem dinheiro, porque o Deus dele é dinheiro. Tem gente que só respeita quem tem poder, porque o Deus dele é poder. O que você valoriza demais nos outros é a expressão daquilo que é o trono do seu coração. Mas aquele que enxergou a imagem de Deus, ele consegue olhar para o outro agora e valorizá-lo conforme Deus valoriza. Ele está olhando para o outro e dando a máxima dignidade. E Jesus agora está com os discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai descer ao lugar mais baixo, a figura mais baixa. Quando João diz, e João é esse que é responsável no seu evangelho de manifestar Jesus como verbo encarnado, que ele vai dizer, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João não está falando só do princípio de Gênesis, ele está dizendo do princípio que nós não podemos compreender, está dizendo todas as coisas foram criadas por ele, o que significa, Deus não foi criado por nada. O extraordinário do céu é porque mais do que Deus está no céu, o céu está em Deus, porque nele estava a luz e ele era a luz dos homens. Tudo foi criado por meio dele, sem ele nada do que existe foi feito. João está dizendo, esse foi reduzido a uma semente humana. Esses dias, em curiosidade, eu joguei no chat GPT, qual é o peso de um sêmen humano? São medidas que quem não trabalha com matemática nunca falou. Qual é o tamanho de um espermatozoide? A Bíblia vai dizer que ele agora abre mão da sua glória e ele é reduzido. Você sabe, mas aqui, mais do que simplesmente o fato de em humildade ele ter aberto mão da sua glória, porque o espírito do anticristo é subirei ao mais altos céus, sentarei no trono e serei como Altíssimo. Desejo de poder não vem de Deus, gente. E a igreja pode ser uma grande tragédia para um monte de gente que tem fome de poder, para um monte de gente que ama título, para um monte de gente que quer um lugar ao sol para demonstrar, mas o Espírito de Cristo não é subirei ao mais altos céus, é não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou e se esvaziou, e tomando a forma de homem, ele foi servo até a cruz. Você sabe, no evangelho que a gente está dizendo para as pessoas que Deus está procurando quem promover, e de alguma forma o irmão está dizendo, pastor, eu estou aqui já há 5 anos, por que Deus não me promoveu? É porque essa não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é te preparar para te matar. E quem te diz que Deus está procurando te promover, porque você ainda não trocou de carro, porque sua casa não ficou melhor, não entendeu nada, porque a verdade do evangelho é que Jesus é o nosso padrão perfeito. Aí sabe o que é curioso? É que a gente gosta demais de usar o Velho Testamento, mas as figuras de prosperidade do Velho já não são de forma literais, práticas ao Novo, porque agora na Nova Aliança, o nosso padrão de riqueza já não é mais longevidade de vida. Ainda que você possa ter longevidade de vida, não sei porquê, algumas pessoas morrem fartas de vida ao redor da mesa, vendo os netos e os bisnetos, mas outros, Deus vai escolher. E o maior homem nascido de mulher, chamado João Batista, termina os seus dias de forma precoce com a cabeça numa bandeja. E o que é prosperidade? Prosperidade é fazer tudo o que Deus me criou para fazer e ser aquilo que Ele definiu que eu fosse. Jesus vai descer a esse lugar e agora Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Mas agora nós temos então o entendimento, quando Ele diz aprendei de mim que sou manso e humilde. Humildade é um aprendizado, humildade é proposital. Humildade é saber que eu poderia falar que sou melhor que você. Humildade é saber que depois da sua fala eu poderia demonstrar que sou maior que você. É de forma intencional eu dizer, eu posso me colocar abaixo.
Eu sempre digo para as pessoas que nas igrejas a gente está procurando muito quem deve liderar. Quem é que pode liderar? Mas a pergunta de Jesus não é quem pode liderar, a pergunta de Jesus é quem pode ser liderado. Porque aqui no nosso meio a gente encontra muita gente que pode liderar, mas só quem tem o Espírito de Cristo pode dizer, mesmo tendo a qualificação de liderar, eu posso ser liderado. Essa humildade e disposição de dizer, e agora, aquele que é Senhor de todas as coisas, aquele que é mestre sobre tudo, aquele que sabe que todas as coisas estão debaixo do seu governo, aquele que chama as estrelas pelo nome. Eu sempre achei muito romântico o salmista dizer isso, porque eu pensava, em São Paulo a gente vê 3 estrelas no céu, deve ser os pets de Deus, 3 que ele chama, a gente tem as 3 Marias, deve ter nome para elas. Aí esses dias eu estava lendo um artigo científico que descobriu-se que tem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em toda a terra. Você não lembra o nome do irmão, você não lembra meu nome mais, nome esquisito. Mas Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele governa todas as coisas. E sabe o que Ele vai fazer agora? Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Sabe o que Ele nos mostra? Que todo poder que não serve é inútil. A igreja é o lugar onde nós estamos entendendo que o poder que Deus nos deu. E é interessante porque o Evangelho não faz a gente renunciar ao poder, faz a gente redirecionar o poder. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que se converteu, e ele falou, pastor, olha o que Deus fez na minha vida. Ele estava dizendo, o que eu faço agora, pastor? Eu disse a ele, você vai continuar com o poder que você tem, mas agora, o que alguém com o poder que você tem faz para as pessoas? Como trata as pessoas? Mostre ao mundo, por meio do poder que Deus te deu. Porque o mais importante não é o que Deus te deu, é o que você pode dar de volta para Deus. Deixa eu falar, o mais marcante da vida não é o que você recebeu, é o que você vai ter coragem de dar. O mais importante da vida não é o quanto de dinheiro você tem, é o quanto o seu dinheiro foi útil para poder servir alguém. O mais impressionante, o que mais vai marcar as pessoas na vida e na sua relação com Deus e com as pessoas, não é o quanto você tem, é o quanto ousadamente você pode dar. Quanto você pode dar? Quanto você pode colocar? Jesus vai se esvaziar nesse lugar. E esse lugar fala de uma quebra de orgulho. Gente, igreja é lugar de gente quebrada. É de gente que tem um orgulho quebrado. Igreja é o lugar de gente que está olhando e diz, eu não podia estar aqui por mim mesmo. Eu nem mereço estar aqui. É o lugar de gente que está olhando para si mesmo e dizendo, o que Deus, entender a graça de Deus é um entendimento de que aquilo que Deus me deu, eu não podia ter recebido. E agora Jesus vai nos demonstrar, em figura de humildade plena. Sabe por quê? Porque o orgulho nos coloca num lugar que Deus não pode nos acessar. O orgulho nos põe num lugar onde Deus não tem acesso. E que maravilhoso é andar com gente humilde. Que maravilhoso é lidar com gente humilde. Que maravilhoso é um ambiente onde quem tem tudo trata como se não tivesse nada. E é esse ambiente que Jesus está agora lavando os pés dos seus discípulos. É interessante porque quando Ele nos chama para a humildade, Ele está quebrando o nosso orgulho. E eu tenho para mim que Deus, antes de curar a nossa lepra, Ele precisa de curar o nosso orgulho. É por isso que Naamã chega dizendo, eu quero ser curado. E o profeta diz, agora você vai descer. E é aqui, na nossa casa, que você vai mergulhar. Ele está dizendo, mas tem rios melhores na minha terra. Ele está dizendo, você não está entendendo, o seu problema não é a lepra. O seu problema é seu orgulho. Antes de curar a sua lepra, Deus quer curar o seu orgulho. E agora Jesus vai nos dar a lição de humildade. Para quem está buscando chegar em primeiro, para nós que somos frutos de uma era de que você tem que ser mais poderoso, de que você tem que ter mais like, que você precisa ser mais compartilhado, que as pessoas precisam conhecer seu nome, que de alguma forma, e que você em 15 minutos parece que você se tornou atrasado, e agora, Ele está dizendo, olha, tem uma lição de humildade.
Se o irmão do teclado puder vir, eu quero orar. E sabe, na oração de humildade, deixa eu dizer para você, só gente humilde pode fazer o que Deus mandou fazer. Porque gente orgulhosa quer os primeiros lugares. Gente orgulhosa quer assumir as primeiras posições. Sabe o que eu tenho descoberto, gente? É que nós estamos numa geração tão doida e tão orgulhosa que a gente fica confirmando se o que Deus falou foi Ele mesmo que disse. Então a gente vem numa próxima conferência para ver se o que Deus falou na conferência passada foi Ele. Porque, aliás, Deus só pode falar alguma coisa que vai me dar vantagem. Se Ele mandar eu lavar o pé de alguém, não deve ser Deus. E Jesus vem para nos mostrar que, às vezes, o caminho de Deus para nós, ele é completamente fora de uma lógica natural. A igreja é esse lugar de gente que não está buscando as primeiras posições, de gente que pode servir em amor. Aí eu fico pensando, se em muitos lugares a gente fica se debatendo dentro da igreja, imagina como a gente vai servir o mundo fora. Alguém chega no nosso meio para dizer, é assim que vocês se tratam? Os pastores de vocês são tão poderosos assim, intocáveis? É isso? Aqui também é assim? Eu conheço aqui. Eu sei, os políticos da nossa era são assim. Os poderosos da nossa era, os homens com dinheiro no meio de vocês também. Aqui também, quem tem dinheiro pode ter proeminência? Ou será que é como o reino de Deus, que aquele que muito tem pode se colocar como se nada tivesse? Você sabe, Jesus só pode descer esse lugar e lavar os pés dos seus discípulos, porque Ele pode ser humilde a cumprir a direção que Deus havia dado a Ele. E eu não sei qual é a direção que Deus vai te dar, mas a igreja é o lugar que a gente não tem medo de dizer, ainda que o que Deus tenha para minha história confronte o que os meus pais projetaram, ainda que o que Deus tem para mim não é igual o Instagram falou, ainda que o ministério que Deus tenha para mim não tenha a proeminência que eu achei, eu estou submisso a descer ao lugar mais baixo para dizer, seja feita a tua vontade. E se tudo que o Senhor reservar para mim só for servir os meus irmãos, lavando o pé sujo, eu estou aqui para dizer sim. Você sabe, porque talvez a gente não conhece essa vontade. Jonas, meu melhor amigo de seminário, eu fiz o seminário, nossa turma tinha quase 100 pessoas, eu fiz seminário interno. E o meu melhor amigo de seminário era o cara que a gente falava assim, esse cara vai ser a bola da vez no Brasil. Estava tudo certo para ele assumir a igreja do pai dele, o caminho estava todo pronto. E a gente olhava para esse cara, todo o trabalho, quando apresentava, ficava todo mundo enlouquecido. De onde vem tamanha conhecimento, tamanha instrução? E todo mundo dizia, esse é o cara. E eu fiquei o melhor amigo dele, que minha mãe me ensinou, se você não for inteligente, seja amigo de alguém que é. E a gente caminhou muito junto no tempo do seminário. Acabou o seminário e nós fomos para a nossa vida, como é comum. Eu fui para a minha vida, ele foi para a dele. Mas depois de 2 ou 3 anos, eu encontro com ele para um café. E eu pensei, a vida desse cara deve estar bombando, porque a gente pensava, esse cara aqui, não tem jeito, o caminho dele é de ascendência. Eu digo, e aí, como é que está? Ele falou, cara, você não sabe. Eu já tinha inclusive assumido a igreja do meu pai, feito todo o caminho. Mas eu vou para o sertão da Bahia numa viagem. E Deus falou, você projetou, todo mundo lá no seu seminário projetou, seria um caminho tão honroso, mas tudo que eu tenho para você é larga tudo e vem para o sertão, evangelizar cidades menos evangelizadas do Brasil. A hora que ele falou aquilo para mim, na minha teologia, eu disse, não é possível. Esse Deus não manda a gente descer esse lugar, esse Deus não manda a gente lavar os pés dos outros. Na minha teologia não cabe você abrir mão de tudo para poder estar nesse lugar. Ele disse, cara, e o pior, naquele momento ele disse, lá não tem energia, lá não tem saneamento, não tem nada. Eu estou tendo que deixar os meus 2 filhos pequenos em São Paulo, voltando de tempos em tempos para vê-los. Eu disse, no meu seminário de família, você não vai pregar, porque como que o cara vai para o campo missionário e deixa os filhos? E eu voltei transtornado dentro do meu carro, e eu disse, Deus, tem alguma coisa ou errada nele, ou na teologia que eu creio, ou eu coloquei alguma visão de grandeza que o mundo tem pregado dentro da igreja e no meu coração,
ou tem alguma coisa errada no que esse cara está fazendo. E aí Deus disse para mim: Denis, sabe qual que é a tragédia da vida? Não é não ser pastor de uma grande igreja, é ser pastor de uma grande igreja estando no lugar que eu não te criei para estar. Sabe o que Jesus nos mostra? Que Ele poderia estar fazendo qualquer coisa. Ele escolheu fazer o que o Pai havia mandado Ele fazer. Sabe o que é a igreja? A igreja é um exército de mulheres que poderiam ser executivas, e algumas delas vão dizer: eu só vou ser mãe dos meus filhos porque Deus me mandou fazer isso. E o mundo diz: como é que pode ser assim? E você está dizendo: mas isso aqui é o que Deus mandou. Outras vão para o mercado de trabalho e tudo que elas queriam era cuidar dos filhos em casa, mas que Deus as mandou aí, eu não sei. A igreja é o lugar que a gente está olhando e está dizendo: nós também não avaliamos uns aos outros pelo poder, pela eloquência, pela grandeza, pelo número de seguidores, pelo carro que nós estacionamos. Nós não avaliamos pelo poder, não, nós avaliamos a cada um olhando e dizendo: há uma beleza naquele que resolve servir no seu tempo em humildade, mas não abrindo mão de fazer o que Deus os mandou fazer. Sabe o que me dói? É que Jesus seria um pastor fracassado no nosso tempo. É que Paulo seria um apóstolo não digno de ser ouvido, porque nós invertemos as métricas do reino de Deus, e nós colocamos isso dentro da igreja. Mas nós precisamos devolver ao mundo a verdade do evangelho, o significado que Jesus tem. E o significado que Jesus dá é que enquanto Ele está indo curar a filha de Jairo, enquanto Ele está indo ressuscitar uma menina, tocar uma menina de 12 anos, uma menina nova, uma mulher toca nele, com 12 anos com fluxo. Não é por acaso que a menina tem 12 anos e a mulher está 12 anos com fluxo. Porque uma menina de 12 anos é pouco, é uma criança, é muito nova. Mas uma mulher com 12 anos com fluxo é muito tempo. Sabe o que Jesus está dizendo? Na métrica de vocês, é pouco, a mulher é muito. Mas eu consigo entender a realidade de cada uma delas. Eu consigo olhar para a menina e olhar para a mulher. No caminho de curar a menina, eu posso curar a mulher, porque o significado, o meu olhar, a maneira que eu enxergo, a forma que eu trato, sabe o que Ele está mostrando de alguma forma? Eu sei olhar de maneira única. Mas Ele termina dizendo: sabe o que eu oro? A igreja nunca foi tão poderosa. A gente cresceu dentro da igreja. Tem aqui homens de Deus muito mais tempo. A igreja nunca teve tanto poder, a igreja nunca teve tanta influência, a igreja nunca teve tanta abertura, a igreja nunca teve tanta abrangência, a igreja nunca teve tanta gente formada. A igreja está falando em tantos lugares. Mas a minha oração é mais do que isso. A minha oração, e Jesus termina dizendo: vocês me chamam Senhor, e eu sou. Em João, sabe qual a primeira vez que Ele auto se proclama Senhor? Ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. Sabe o que Ele está mostrando? É que se você quiser revelar o poder, você não precisa de um microfone na mão. Se você quiser revelar poder, você não precisa das métricas que o mundo coloca. Se você quiser revelar poder, você pode lavar os pés de alguém e dizer: eu sou. Sem falsa modéstia, que o evangelho não nos dá falsa modéstia. Realmente, eu tenho, eu sou. Mas sabe por que eu tenho, eu sou? Para poder servir, para poder me doar. E aqui Jesus está dizendo: agora vocês vão fazer isso com seus irmãos. Agora o mundo vai conhecer vocês. Ele vai terminar esse capítulo dizendo: agora essa é a forma. O que eu fiz aqui com vocês é o que eu quero que o mundo veja vocês. É através desse vínculo, é dentro dessas relações, é através desse espírito. E sabe o que isso faz? É que quando a gente se depara com a verdade de Jesus, isso confronta as nossas buscas. O que a gente está atrás? O que a gente está procurando? Qual que é o objetivo da nossa vida? A gente está perseguindo o quê? Essa semana eu estava me preparando para vir para cá. Sabe o que Deus disse para mim? Dênio, se importe menos de como as pessoas vão lembrar de você. Se importe mais de como elas vão lembrar que elas se sentiam quando estavam com você. Se importe menos de que elas lembrem sobre a sua figura, sobre a sua capacidade. Se importe menos com isso.
Quando você estiver com as pessoas, se importa mais de como elas vão lembrar quando estavam com você. E esse Jesus aqui, ele vai deixar uma marca profunda na história. Ele está dizendo para nós: eu fiz isso aqui. E Pedro está dizendo: mas o Senhor não lava meu pé. E aí eu quero orar com você. E tem tantos significados, mas toda vez que eu leio essa passagem, vem significados novos. Jesus está dizendo: Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé e fazer esse ambiente, você vai exigir que alguém lave. Gente, tem um monte de gente dentro da igreja e que vai escoar isso para fora, que está querendo que alguém lave os pés dele. Ele fala sobre humildade, mas mostrando os próprios pés para que alguém lave. Não, nosso espírito é que agora nós podemos lavar os pés das pessoas, onde quer que estejamos. Eu oro por uma onda de saúde invadindo as nossas igrejas, por esse espírito tocando os nossos corações, por um significado mais profundo do amor de Jesus, por um significado mais profundo da sua humildade, por um significado mais profundo, onde nós podemos dizer: olha, o espírito que a gente vive aqui é de um compartilhamento de tanto amor, tanta vida, e que o mundo olhe para nós. Não cabe competição na igreja, gente. Não cabe os nossos pastores serem colocados num lugar onde eles não devam estar. E aqui eu não estou dizendo de não honrar, de não reconhecer, de não valorizar, mas eu estou dizendo que talvez se Jesus chegasse no nosso meio, Ele não aceitaria o tipo de honra que é só uma bajulação que a nossa geração propõe. E sabe qual é o risco? É que a gente tem uma geração inteira correndo atrás disso. Que Deus levanta gente que pode diminuir. O meu apelo aqui: será que Deus pode levantar gente para ir para o sertão da Bahia? Será que Deus pode levantar gente para pastorear gente pobre? Será que Deus pode levantar gente para ir para lugares extremos? Será que Deus pode? Será que Deus pode? Será que Deus pode levantar empresários que vão dedicar a sua vida com uma outra perspectiva diferente do que o mundo propõe? Eu quero que você coloque a sua mão na posição de receber. Eu quero orar com você. Ah, Jesus, Tu estás aqui. E a minha oração nesse momento final é: aumenta a dimensão da Tua presença nesse lugar. O Senhor é tão manso, tão humilde. Enquanto os poderosos, e desde a Tua época, eles mostram poder por meio daquilo que conquistam, o Senhor mostrou o Seu poder por meio da Sua entrega. Eu oro para que o Senhor levante a partir de nós, e aqui tem um exército de pessoas que estão dizendo sim ao Senhor para voltar às suas comunidades, para ser uma resposta, para viver a igreja como o lugar mais saudável que existe. E a minha oração é pedindo ao Teu Espírito que permeie esse Espírito, que o nosso coração esteja buscando isso. Nós uma vez mais dizemos: Jesus é o nosso padrão mais sublime. Tu és o nosso padrão de sucesso, Tu és o nosso padrão. E eu oro pedindo ao Teu Espírito: faz de cada uma das nossas comunidades como uma mesa, como um lugar de saúde. Faz de cada um de nós aqueles que têm esse Espírito. Eu oro agora, sabe o que eu sinto, e eu finalizo aqui o meu tempo, eu sinto de orar para que Deus realinhe o nosso coração, realinhe a nossa busca. Senhor, talvez nós estamos tão focados nesse tempo a enxergar poder, a enxergar os lugares. Às vezes a gente vê chamado como esse lugar que a gente está à frente, que a gente é maior, que a gente tem gente nos servindo. Eu oro pedindo ao Teu Espírito: recondiciona isso e nos usa dentro das nossas comunidades. Levanta lá meninos como Saul, meninos que às vezes estão dentro da periferia, que vão ser uma resposta do Senhor. Faz a gente amar, mas amar de verdade. Faz a gente amar com o Teu amor. Faz a gente se doar. E pode usar a nossa vida para servir aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.